Maravilha. Moçada, bom dia a todos e todas. Um prazer ter vocês aqui. É praticamente o nosso último dia do Brand Warm Up. Queria agradecer a todos e todas aí por terem acreditado nesse meu projeto. Amanhã a gente encerra. Amanhã vai ter o Safari Urbano. A gente se encontra às 8 horas da manhã aqui na padaria Flor do Paraíso e vai para Itaquera. Depois nós vamos para o Shopping Guatemi São Paulo. Depois vamos para a Galeria Metrópolis. Vamos encerrar tomando uma cerveja. Vai ser muito legal. Ale Salva, grande parceiro, grande amigo. Eu poderia ficar aqui jogando confete em você a manhã inteira, tudo mais. Ale, adoro a tua trajetória, adoro a tua história. E você elegeu um tema para a gente conversar hoje aqui, que é os perfis e a formação de um estrategista de marcas. Queria que você falasse um pouco, né? Traga um pouco das tuas crenças, do que você já viu até hoje no mundo corporativo, no mundo acadêmico, quem trabalha com marca, quem quer ser um estrategista de marca relevante no mercado hoje, o que que são premissas importantes, o que que são características que você considera como né, fundamentais para quem não quer ser mais um estrategista como qualquer outro, quem realmente quer construir relevância. Obrigado, Salva. Um prazer ter você aqui, meu amigo. Valeu, Hiller. Cara, obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer conversar contigo. Você é um dos grandes entusiastas das conversas sobre marca, numa perspectiva de estratégia, de transformação, uma rede super rica de pessoas que também são muito afins. Então, Marcela, Jarra, Juliana, acho que eu conheço essa menina Juliana que entrou agora há pouco. É, prazer estar falando com vocês. E aí, para falar de marca, da formação do estrategista de marca, eu falo de um lugar de executivo de marketing, eu falo de um lugar de quem pesquisa marca academicamente, eu falo de um lugar de professor também. Então, eu estou tentando olhar diferentes perspectivas. E essa conversa que eu proponho hoje eu vou trazer coisas que eu tenho ouvido nos últimos anos, nos últimos meses, talvez de forma mais intensa, sobre discussões do perfil desse estrategista de marca, que tem muito a questão de onde esse cara sai. É quase como um Globo Repórter, sabe? Quem são, o que comem, onde estudam. Então, eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela, porque até a minha forma de fazer um pouco da minha apresentação, ela já faz parte desse pensamento da formação desse estrategista de marca. Então, estou compartilhando aqui com vocês. Ao compartilhar aqui, eu perdi a visibilidade do chat, mas eu não sei se você abriu, Hiller, microfone para a galera, mas se alguém quiser em algum momento me interromper, e colocar, a gente torna o papo ainda mais rico, tá? Então, começando, muito legal, Hiller, essa sua estratégia desse ano de fazer a gente bonitinho e animado. Eu tô aqui ainda numa foto mais cabeluda e eu tô feliz porque eu tô mais magro nesse desenho. Mas, cara, eu sou esse daqui, né? E esse é um formato que eu vou apresentar, eu tô usando já para me apresentar, mas eu vou trazer alguns pensadores, alguns estrategistas de marca, sempre mostrando assim a carinha de LinkedIn, a formação acadêmica e aonde já passou picanha, onde já trabalhou, né? Então, eu me formei em administração pela FEA, na época eu trabalhava com TI e eu negligenciei as disciplinas de marca. Saí da FEA, eu precisava estudar a marca, e aí eu já fui fazer marca na GV, eu fui fazer marca na SPM, na SPM eu fiz marca, na GV eu fiz marketing, na Madia Market School eu fiz também marketing, depois eu fui estudar gente e eu fiz fundamentos da psicanálise no SEDES, fui crescendo na carreira de executivo, fiz MBA executivo no INSPER e depois, em 2012, eu fiz meu mestrado em administração, sempre com ênfase em marketing e estudei muito o processo de tomada de decisão em marketing. E no meu doutorado, também na USP, eu estudei o processo de ensino-aprendizagem em marketing, eu estudei a docência em marketing. Então, a minha formação ele é muito com marketing, é, com pitadas de branding, de estratégia, de psicanálise. Profissionalmente, eu tenho uma carreira mais tradicional como executivo. Eu fui executivo na Ferreira, eu fui executivo na PepsiCo, na área de marketing. PepsiCo eu fiquei 12 anos,
Mais recentemente, eu tive uma passagem pela AB Mauri, eu fiquei 6 anos lá, saí como diretor de marketing e inovação, e dentro desse marketing e inovação, eu tinha a área de branding, comunicação corporativa, inovação e P&D. Mas, além disso, eu tive uma passagem como facilitador de treinamento, tenho a minha experiência docente, e eu fui por um curto período Dive Master na PAD. Então, tem muito do executivo, de quem pratica marca, mas tem parte do estudo, tem a parte de ensinar, e tudo isso numa visão meio de ecossistema. Para essa conversa, né, acho que a provocação foi essa de da onde que vem o profissional de branding. E eu, dentro da SPM, eu vejo assim discussão às vezes entre os coordenadores de curso, entre os professores, entre os alunos, e cada um falando de, não, pera, o pessoal da administração fala, o executivo de branding, ele sai da administração, porque é um cara que precisa entender de estratégia. O time do design fala, não, branding está na essência do design, porque a gente vai falar sobre significados, a gente vai falar sobre a construção dos símbolos. O time de ciências do consumo, fala, não, a essência do branding está no ser humano e na investigação. E o time de comunicação fala sobre a criação de mensagens de marca, né? E a gente constrói marcas por meio da comunicação. E a verdade é que não é um ou outro, assim, meu ponto de vista é que tem um pouquinho de cada um. E também tem uma coisa de o executivo de branding, o estrategista de branding, às vezes ele tem um core em alguma dessas áreas, mas ele expande os tentáculos para as outras. E para tentar investigar essa hipótese, eu fui dar uma stalkeada em perfis de LinkedIn de executivos, estrategistas de marca, e fui buscar a referência num livro que fala sobre a formação do executivo de branding, e aí eu trago, com base nesses dois elementos, uma reflexão aqui para a gente discutir. Essa stalkeada é meio o método do Michael Moore, né? Falam para o Michael Moore, as pessoas matam muito nos Estados Unidos porque tem muitas armas. E ele fala: será que essa hipótese é verdadeira? Eu vou ver o país que mais tem arma, que eu acho que é o Canadá. E no Canadá as pessoas não se matam. Então ele começa a ir atrás e puxar o fio da meada para entender as coisas. E aí, se a gente vai discutir da onde que vem o profissional de marca, de branding, eu fui olhar, dar uma stalkeada no LinkedIn dessas pessoas para ver qual é a formação de quem trabalha com branding hoje. Aqui, gente, a formação dessa minha amostra, ela foi quase que por conveniência, assim, nomes que eu lembrava. Então, eu não tenho eu não estou me propondo a fazer uma varredura completa, mas eu fui pegando alguns nomes de gente que eu sei que trabalha com marca. Então, esse senhor aqui é o David Acker. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele, assim, mas ele é um senhor relevante como estrategista de marca. E a formação do cara é só, ele é administrador, ele trabalha com business, ele é estatístico e ele fez o o PhD dele em administração também. Então é um cara, basicamente, um administrador com um mestrado em estatística. Quando você olha para a carreira dele, é basicamente aquela carreira do professor consultor, né? Então, eu acho que o Acker, como não poderia ser diferente, ele tem um perfil do administrador, que é um pesquisador, e aí ele teorizou muito sobre a construção de marcas. Quando a gente pega um outro cara que tem um perfil bem diferente, aqui o Semprini, italiano, ele não tem um LinkedIn, eu não achei o perfil dele no LinkedIn, e a página da Wikipedia dele está em construção, mas o que bossa é o rascunho, né? Mas o que fala-se muito do Semprini, quando a gente estuda por outras fontes a formação do Semprini, ele é um cara da sociologia, da semiótica e estudou a estratégia de marca. Então já é uma formação muito diferente do Acker. Olha, os dois têm peso na área. Quando a gente vai para o Keller, o perfil do Keller também é o do administrador, é um cara de business, né? E um outro perfil muito diferente de pessoas incríveis do branding, Capo Ferré, sociólogo, mestre em ciências econômicas, doutor em administração. Então, olha que bacana a volta que o Capo Ferré dá na formação dele. Ele entende de gente, ele entende de dinheiro e ele entende do funcionamento da firma.
quando a gente pega, na minha visão, os quatro principais nomes em estudo de marca, cada um tem um perfil diferente. Então, isso que já mostra essa pluralidade na formação do executivo de marca, do estrategista de marca. E aí a gente pega aqui um outro cara que é famoso de marca, que eu não sei se vocês se conhecem, Marcus Hiller, cheio de bolinhas verdes. Essas bolinhas verdes eu desenhei hoje cedo. É, E, cara, a qualquer momento me interrompe, Hiller, mas eu vejo que talvez a minha formação, a tua formação, elas são muito parecidas no sentido de pessoas que fizeram business, foram trabalhar em grandes empresas, trabalharam com gestão de marketing, num dado momento vai para academia, vai para pesquisa, faz essa função de consultor, professor, pesquisador, e aí vem um perfil de estrategista de marca. Queria te dar uma palavra para você falar dessa tua formação, cara. Legal. Obrigado, Salva. Cara, eu não sei você, Ale, assim, a vida vai levando a gente para as oportunidades, né? A gente projeta, como qualquer planejamento, planejamento não é caminho de força, né? Eu moro aqui na frente de Congonhas, estou vendo um avião ali taxiando e nesse momento já a torre já aprovou o plano de voo dele, o cara vai subir a tanta, o céu é todo cravejado em malhas aéreas, ele já sabe onde que ele vai voar para não colidir com nenhum outro avião, tá, 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 tá. Ele tem um plano de voo, ele aprovou com a torre, ele está ali acelerando e vai subir para o Rio de Janeiro. Tá? Subiu 200 metros para o ar, já vai tomar um vento de cauda lateral que ele não esperava e vai ter que rever todo o plano de voo. Acho que a nossa carreira é um pouco assim, né? A gente pensa que tem algum tipo de controle sobre a nossa vida, a gente não controla nada, né? Eu só controlo aqui se eu comi mamão ou se eu comi sucrilhos de manhã, só isso. O resto eu não controlo nada. E com a nossa carreira é meio assim, claro. Eu escolhi fazer administração por culpa do meu pai, e depois a nossa vida vai sendo levada. Eu entrei num banco, né? Fui trabalhar num banco, fui fazer marketing de banco, trabalhei em área de marketing e tal. E hoje eu olho para trás, cara, não é que eu me arrependo, mas, nossa, não tem nada a ver. Eu acho banco hoje uma coisa problemática, né, cara? Banco, eu acho um banqueiro, né? Sem querer demonizar aqui, não dá para generalizar, mas enfim. E hoje eu acho que não faz mais sentido. Eu não sei se eu faria isso de novo e tal. E aí fui buscando uma pós na área de branding, na Embi Morumbi, depois eu fui para a FAP, fiz uma pós em marketing. Então, muito business, muito marketing, muito 4Ps, muito Porter, tá, 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 tá. Cara, mas é onde eu me encontrei mesmo, foi nas ciências sociais, né? O meu mestrado, meu doutorado é na área de comunicação, que é ciências sociais aplicadas, e é o meu lugar de fala hoje, cara. Foi na antropologia, na sociologia, na filosofia, na semiótica, na arqueologia. A gente lê até autores arqueólogos, cara. Olha que interessante. E ali, para mim, ter nitidez de projetos de marca, de entender o que acontece no mundo hoje, eu bebo da fonte das ciências sociais, me encontrei. O antropólogo, por exemplo, é um sujeito que tem um olhar sobre qualquer fenômeno do contemporâneo, sempre sobre múltiplos ângulos de análise. Isso traz uma nitidez, enfim. Então é um pouco nisso, né? A gente projeta e o barco vai levando a gente, vai tomando vento de cauda e é assim que a banda toca, cara. Cara, tem uma coisa na tua formação que eu não sabia, me chamou a atenção. Eu falei, cara, isso daqui talvez faça parte do teu molho especial, assim, que é essa especialização em marketing de serviços na FAAP. Porque eu acho que no marketing de serviços foi o momento que o marketing começa a abrir o olho para a paixão em servir. E o marketing, que sempre foi muito centrado na empresa, quando começa a ter essa onda da valorização do marketing de serviço, ele começa a ver que a centralidade tem que estar no outro. Então, talvez isso tenha influenciado a tua forma de agir, de pensar, sem ser um tapa na cara, assim, mas está por baixo ali, porque o marketing de serviço traz muito disso para a gente. E eu vejo isso, essa essência, em tudo que você faz e tudo que você fala. E eu acho que as nossas formações, elas vão tendo, cada um vai somando uma pecinha. Se a gente pegar o verbete branding num dicionário no Brasil, é claro que aqui é uma metáfora, né, da brincadeira, mas talvez vai estar o nome do Jaimão, porque é um dos caras que começou primeiro a trabalhar branding no Brasil. Teve um grupo lá dos caras que desbravaram
e começaram a trabalhar branding no Brasil quando tudo era mato. O cara é engenheiro químico, né? Depois ele fez um curso de gestão de conta e pesquisa, né? É, e ele também, agora ele está cursando, nesse momento, e talvez por isso que ainda não está, ele está cursando fundamentos da psicanálise. E quando você olha a carreira dele é muito a carreira do comunicador, do cara de agência, né, que trabalha com planejamento, com insights, então já tem esse olhar no outro, que em 93 vai e funda a Troiano e começa a trabalhar nessa profissionalização do branding. Então, a gente vê, a gente estava falando da formação, do engenheiro, do comunicador, da pessoa, do pesquisador de gente, do designer, e de repente aparece num nome forte aqui um engenheiro químico. E a Cecília da Troiano, a formação dela é psicologia. E o começo da carreira dela está muito ligada à pesquisa. Então, ela trabalhava com pesquisa e daí ela entra como sócia da Troiano. Então, a gente já começa a ver aqui mais uma multiplicidade de formações. O Ricardo Guimarães eu procurei, eu mandei uma mensagem de LinkedIn para ele e não respondeu. Eu estava louco para saber a formação dele, mas eu não sei. A Ana Couto, não precisa nem falar assim, é designer, né? Designer de mão cheia, mas quando a gente olha, é uma designer que num dado momento vai fazer um curso de business e estratégia. Carreira dela começa pelo design e evolui para design e branding. O Sapiro, e a gente pode ver o Sapiro e o Eric com uma formação parecida, que a gente olha assim, a formação acadêmica, ela parece que até ela é mais curta. O Sapiro, administrador, o Eric, ele fez design. Não, desculpa, voltei aqui para dar culto. Ah, tudo errado. O Eric, também administrador, né? Então, dois administradores da GV, mas a grande escola dos dois de branding foi ter trabalhado tanto tempo na Unilever, numa época que a Unilever estava realmente nessa fase da construção do pensamento de branding. Então, a construção da lógica do branding foi muito influenciado pela academia, mas foi muito influenciado pelas agências e pela prática das grandes organizações que viam no brand a criação de uma vantagem competitiva, né? O Eric também, né? Os dois, 9 anos de Unilever, ali eles constroem, ajudam a escrever a história do brand no Brasil. Nessa geração você tem também o Heitor, você tem também o Tortorelli, então você tem muitas pessoas que ao terem vivido essa época de ouro, começaram a pensar brand de uma forma muito estruturada, né? É, Pensando na Future Brands, a gente vê a formação do Hélio, e aí ele é um cara de arquitetura e urbanismo, e aí o pensamento do arquiteto, muitas vezes ele se aproxima do pensamento do designer na busca da solução de problemas complexos. E aí ele começa a trabalhar, né, com projetos, com design e cai no branding, né, na Future Brands. O sócio dele, o Daniel, né, business com pós-graduação em ciências do consumo, trabalhando em empresas e entrando no branding. E aí, acelerando, né? A Dani, da Interbrand, ela tem uma formação de business e ela já foi uma pessoa que teve muito uma vivência forte de consultorias e consultorias de branding. Machado, uma história muito parecida, acho que com a minha ou com a do Bedendo, que está na sequência, que é o executivo de multinacional que faz business, faz comunicação e vai fazendo pós-graduação, e a carreira começa a migrar dessa carreira de executivo para a carreira de consultor professor, né? Bedendo também, né? Começa ali SPM, comunicação, depois vai fazer marketing na GV, faz o doutorado na USP. Trabalhou muito em empresas de bens de consumo até entrar para esse mundo de professor consultor. A Carol, que tem uma história de GAD, tem uma história de Timos, também ela fez administração, fez pós em marketing, começou trabalhando em grandes empresas como a Sadia, a PepsiCo, conheci a Carol na PepsiCo, e aí quando sai da PepsiCo, vai para Timos e aí entra nesse mundo de consultoria de marca, né? É, Tucci,
eu jurava que o Tucci, da 808, que é um grande colega e é um cara que me inspira muito no trabalho de marca, porque ele tem uma sensibilidade da leitura do mundo que inspira muito. E eu tinha certeza que o Tucci era designer. E aí, quando eu estava fazendo esse trabalho, eu falei: caraca, o Tucci é comunicador, né? Um cara que fez comunicação, depois ele fez branding na GV. Então, ele vai da comunicação para o branding e faz semiótica na PUC. É, ca- agência de comunicação, era sócio da Pérez Damiani lá atrás, e aí ele começa a entrar para os negócios dele, sócio da TOF, que era uma empresa, uma consultoria que estuda o contemporâneo, e aí há 19 anos ele é sócio proprietário da 808 Comunicação e Design. Mas por mais que não tem branding no nome da 808, por essência, ele realiza trabalhos fantásticos de branding. E aí eu falo de um grupo de agora de colegas que ensinam branding na SPM. A gente vê a Ana Duque, que, que é minha musa inspiradora, fez comunicação social, fez administração, fez o mestrado em comunicação, fez o doutorado em marketing e tem uma carreira também de grandes empresas, trabalhar com marketing, até o momento que ela faz uma virada e vai trabalhar na Future Brands, e aí, em paralelo, uma carreira de docente na área sempre de comunicação, pesquisa, marketing e branding. A Roberta Campos, também lá da SPM, ela tem aqui uma formação já mais diversificada, né? Ela começa ali estudando ciências da comunicação no Rio de Janeiro, faz um- uma pós em marketing, estuda business no COPEAD, ciências sociais, comportamento do consumidor, antropologia. Então, hoje a Roberta, a fala dela é muito uma fala de marketing, mas sempre na perspectiva das pessoas, do mercado e o que a marca pode fazer para ela, o que traz uma riqueza muito grande. Beta também começou, né? Em grandes empresas, faz uma virada para consultoria, agência e vai para academia. O Tchaco, né, trabalhou muito tempo na Fiat, mas o que me chama a atenção, o Tchaco também é um engenheiro. Então, um engenheiro que depois vem para o mundo do business, da administração, é, estuda semiótica também na PUC e tem essa carreira do executivo que começa a trabalhar com aula e com construir umas outras visões. Então, somando um pouco essa sopa, né, essa passada de olhar em alguns profissionais de marketing e de branding, o que a gente percebe é que esse profissional de branding ele vem de diferentes formações. São administradores, advogados, advogadas, arquitetos, comunicadoras, comunicadores, designers, engenheiras, engenheiros, psicólogos, sociólogos, que fizeram pós em outras áreas. Então você vê muito disso. A pessoa fez uma graduação e vai buscar pós com conhecimento complementar, que é muito rico, né? Então a gente vê branding, ciências econômicas, ciências do consumo, comunicação, design, estatística, negócio, psicanálise, semiótica e inovação. E eu coloco aqui em ordem alfabética, inovação que eu pus no final, só que ficou errado, mas a ideia era colocar a ordem alfabética, porque quando um não é mais importante que o outro, a gente põe em ordem alfabética. Pessoas que têm trajetórias profissionais, passando por agência de comunicação, escritório de design, empresas de bem de consumo, consultoria, instituto de pesquisa, escola e consultorias de inovação. Não existe uma formação única do profissional de brand, mas ele passa por entender de negócio, entender de gente e entender de comunicação em algum momento. Avançando, né, depois dessa stalkeada, eu fui dar uma olhada se tem algum livro que falava sobre isso. E tem um capítulo do. Ah, sumiu o livro. Ele estava aqui do lado antes. Do Brain Intelligence, do Jaime Troiano, que ele fala ali sobre a formação do estrategista de marca, e ele fala que a área de branding, né, ela foi forjada com influência muito grande dos publicitários que trabalhavam nas agências de comunicação, dos designers dos escritórios de design. Ele fala do aparecimento dos primeiros escritórios de branding, consultorias de branding,
começaram a trabalhar com a consultoria enquanto aprendiam uma coisa mesmo. Então, eles praticavam e aprendiam à medida que praticavam. E dos executivos das empresas de B2C, é, que começavam a ver no branding uma fonte de diferencial competitivo, né? Eu não vou ler aqui um pouco as citações, não vou, acho que até pelo tempo, mas depois eu compartilho com todo mundo. Mas tem essa fala aqui que eu gosto muito, que é assim, ó, nunca me esqueci de um diretor de marketing de uma grande multinacional de produtos de consumo que fazia a questão absoluta que a campanha de que a campanha tivesse demonstrações muito evidentes da performance do produto, numa época que as diferenças de desempenho entre as marcas e os concorrentes já eram desprezíveis. Então, o executivo mais raiz, um pouco mais das antigas, ele tem essa crença ainda na superioridade do produto. Mas a questão não era essa, né? E aí o Jaime traz. Enquanto o cliente pedia muito para destacar a performance do produto, ele fala que o empenho dele e dos que trabalhavam comigo era provar que os laços afetivos com a marca eram mais poderosos e diferenciadores do que qualquer característica física do produto. Então, a comunicação, ela começa a dar esse tapa na cara dos executivos, falando, cara, não adianta só focar no tangível, porque o que diferencia e cria valor é o intangível. Ele fala também de como os designers começam a trazer para o mundo dos executivos e dos comunicadores a importância dessas dimensões simbólicas e do que é o não falado, né? E aí ele fala que os primeiros escritórios de branding começam a organizar a coisa, organizar o pensamento de branding à medida que praticam. Então eles vão praticando e aprendendo ao mesmo tempo. E aí, os executivos das empresas de B2C, como uma Procter, como uma Unilever, eles vão percebendo que o que vai diferenciar a escolha do consumidor não é o que está dentro da embalagem, mas talvez é toda essa aura de intangível que a gente constrói que não cabe dentro da embalagem, né? E ele fala que já tem, ele percebe essa inquietude dos executivos em querer saber mais e querer saber os porquês e querer saber o que está por trás das promessas de comunicação para se apropriar desse tipo de pensamento. Então, à medida que o Jaime fala que a área de brand é influenciada por essas quatro, né, dimensões, na sequência ele começa a sugerir alguns livros que influenciam muito na formação do executivo de marca. E ele fala The Brand Gap, Building Strong Brands, do Acker, ai, grande Acker, Kellogg on Branding, aquela edição da Harvard Business Review, do Must Read on Brand Management. Toda essa coleção é maravilhosa. Brands and Branding, de vários autores. O Marketing 3.0, que fala muito da centralidade nas pessoas. Propósito e Brand Wash como um cuidado por os exageros da cultura de brand. Assim, assim como o Brand Washed, a gente poderia falar do No Logo da Naomi Klein. Se eu fosse tentar dar uma pitada de sugestões nessa lista do Troiano, eu falaria justamente do No Logo da Naomi Klein, eu traria para a mesa a marca pós-moderna do Semprini, e eu falaria de um livro que eu tô lendo, que ainda nem acabei, mas eu estou gostando muito, que é o Design de Identidade de Marca, da Lina Wheeler, que foi recomendado, Hiller, no grupo, quando eu perguntei, eu queria ler autoras mulheres falando sobre marca. E ele é muito legal, porque a minha escola é a escola da administração e eu começo a entrar pela porta de marca. E esse é um livro da escola do design. E eu comecei a ler o livro, eu comecei a ficar bravo, falei assim, não é isso que eu acredito. E é super rico você olhar o mesmo objeto por uma perspectiva diferente. Se você fosse colocar mais um ou dois livros nessa lista, Hiller, que você o seu livro, né? O que que você entrega pra gente? Cara, eu já li alguns desses, não li outros. A gente lê muita coisa e a gente não lê muita coisa também, né? Eu gosto muito do David Acker, muito embora alguns amigos meus acham que ele está um pouco datado, eu acho que não. Claro, ele escreveu em 91 o primeiro livro dele. Você tem sempre que, né, Dá um banho atualizar, de né? loja. Exatamente. Eu gosto muito de um cara de estratégia de marketing, que é o
O Sérgio Ziman, eu sempre cito ele, gosto também. O David Acker eu gosto. O Martin Neumayer é um cara que eu demorei para chegar nele, mas quando eu cheguei achei impressionante. É uma leitura fácil e uma leitura fantástica. O Brand Gap, The Flip e o Brand Zag. São os três, né, do Martin Neumayer, que é um cara também muito acadêmico e muito corporativo também. É, o Martin Lindstrom, o que mais ele escreveu? É o cara do Love Brands? Não, se eu não me engano, acho que é. Não, é outro. O Não Martin lembro. Lindstrom. Eu não li esse Brand Washed ainda. André Semprini, cara, falha de caráter. Não li Semprini até hoje com atenção É devida. delicioso, cara, delicioso. Você já comentou, você já colocou uma, uma pressão em mim, não, tipo, não tive tempo ainda, tanta coisa boa para ler. Naomi Klein, eu acho sensacional, ela nega as marcas, né? Ela nega o capitalismo e pega esse viés das marcas. A Lina Wheeler é sensacional, ganhei o livro dela e acabei doando para um aluno. Para mim, livro tem que circular, cara. Não pode ficar parado na nossa prateleira. Tem que circular e por aí vai. Mas adorei esse inventário que você fez aqui, Ale. Que legal. Cara, e avançando ali, acho que o Troiano, ele chega um pouco numa conclusão parecida com aquela fuçada, com aquela stalkada, porque ele fala, né, que o estrategista de marca, o profissional de marca, ele tem quatro traços em comuns, mesmo tendo essa formação super heterodoxa, assim, ele se forma em vários lugares, mas coisas que são em comum, ele tem esse olhar inquisidor, ele quer saber sempre mais, ele tem um inconformismo, ele tem uma inquietude de tentar entender as coisas e resolver as coisas. Ele busca a integração, conteúdos integradores. Então, a gente vê muito, assim, acho que um problema de algumas formações, né, que não fazem a amarração. E aí a gente tem os conteúdos meio fragmentados. Parece que quem é especialista de pricing não entende daquilo, ou quem é daquela área não entende daquele outro. E o cara de brand, por definição, ele tem que ser um integrador. Ele precisa alinhavar as coisas porque elas andam juntas. Adoro esse, e você fala muito disso, né, Hila? Você fala muito do olhar pelo buraco da fechadura, e amanhã vocês vão ter uma manhã, um dia dedicado a isso, a ser um voyeur social. Você tem que andar na rua, você tem que ver gente, você tem que sair do ar-condicionado, você tem que suar no ônibus, você tem que viver aonde as pessoas vivem. E você tem que ficar sempre olhando assim, sabe, no detalhe, aquilo que ninguém olha. E eu gostei muito da tua fala de ontem, do cara, tem uma pessoa que está olhando para um cantinho, numa plaquinha, no museu. Tem umas coisas que a gente olha pouco, mas quando a gente olha, a gente aprende. E eu acho que quem trabalha com branding tem que ser apaixonado por gente, e faz parte desse ser apaixonado por gente ser esse voyeur social. E aí ele fala da paixão, né? É, cara, tem que ter essa. Eu gosto dessa frase aqui, ó. Você tem que ter uma paixão autêntica para desvendar o mistério que conecta o que a marca significa com as necessidades subjetivas dos consumidores. Sabe, você enxergou tudo e daí você tem que dar um jeito de resolver, porque se você só enxergar tudo e não resolver, putz, talvez seja mais conectado com uma área de pesquisa, com uma área de investigação, mas a pessoa de branding, ele tem que ter a investigação, mas ele tem que usar a investigação para resolver uma trava, resolver um problema e fazer uma proposta, né? Então eu acho que essas quatro traços em comuns, eles estão na formação desse estrategista de marca. E aí a gente pode ir já para um fechamento, uma fase de reflexão. Então, eu acho que esse cara, ele tem que ter curiosidade intelectual, sabe? Não é entender só o quê, mas é sempre discutir o porquê. Né? E isso é muito bom, né? Professores de filosofia, Backstreet Boys, uma criança de 3 anos, todos querem saber o porquê. E podia pensar na aluna aqui, né? Que eu quero saber. Essa pessoa, ela não tem uma formação linear. A gente olhou, cara, pega a tua história, a minha história, e de todo mundo que estava naqueles 15, 20 nomes, você olha, não é uma formação linear, não é que ela nasceu de um jeito e ela só vai crescendo numa carreira. Ela tem
curvas, tem mudanças, ela é meio helicoidal, porque ela vai subindo e nunca passa exatamente no mesmo ponto. Ela vai ter uma formação também que não é linear, né? Então ela começa estudando uma coisa, ela vai fazer a pós na outra. Ela tem coisas que fala assim, mas não faz sentido. Tudo bem, não precisa fazer sentido, mas as coisas se completam e talvez quando a gente vê essas formações diferentes do administrador que faz psicanálise, do engenheiro que faz semiótica, a gente está treinando diferentes olhares, né? É, e eu acho que essa é uma pessoa que busca conhecimentos plurais. Cara, tem que entender do comportamento humano, tem que entender de pesquisa, de negócios, entender essa visão do tangível, do abstrato, ler sistemas complexos, ser apaixonado por resoluções de problema, entender como isso se materializa em comunicação. Assim, tem muitos outros conhecimentos além desse, mas é uma pessoa que tem conhecimentos plurais, né? E é uma pessoa que eu acho que vive o mundo, assim, vive o mundo muito no sentido de ela estuda, ela lê, mas ela não lê só artigo, não lê só livro, ela lê relatório, ela lê white paper, ela lê jornal, mas ela também assiste o Big Brother e ela vai para a rua e ela vive e ela tem essa visão multifacetada, né? Ela enxerga o mesmo evento por diferentes lados. É, e eu acho que tem, a gente pode pegar, né, daquelas quatro formações ou conversas iniciais. Peraí. Parou de compartilhar? Não, tá tudo certo para mim. Ah, então beleza, que apareceu alguma coisa estranha. Mas acho que dessas formações, né, que a gente fala que começou a conversa sobre ciências sociais, ciências de consumo, administração, design, comunicação, cada uma entrega uma parte muito importante nessa formação do profissional de branding. Então, não dá para dizer que é uma pessoa pura de uma coisa só. Ela tem essa visão mais completa, perpassando por essas quatro áreas. É, assim, qual que é a melhor, a melhor formação? Não sei. Acho que depende de onde essa pessoa vier, ela vai ter o core, ela vai ter a fortaleza dela mais calcada numa dessas áreas. É, se eu, eu me vejo mais como um profissional de marketing do que um profissional de branding, apesar de ter muito conhecimento de branding, a minha essência está na administração, está no negócio, está na estratégia de marketing. Então, eu evoluindo para um profissional de branding, eu vou ter na minha raiz, na minha essência, essa visão de estratégia. E eu acho que cada um tem aquela sua crença, aquela sua visão inicial, aquela coisa que está tecida no DNA, que vai influenciar a forma como essa pessoa vira um profissional de branding. E eu acho, assim, falando da formação. A gente vê os caras que estão hoje no mercado bombando, que já tem um certo tempo de carreira. Putz, quando essa galera começou a praticar branding, era tudo mato, né? Então não tinha uma formação de branding. Ele vai juntando as pontas, vai lendo muito, vai conversando e vai estruturando. Eu já peguei uma época que já existia um pensamento de branding, já existia um livro de branding, então já tinha uma picada, por mais que ainda era rudimentar, ou ainda não estava tão consolidado, ou não bebia de tantas fontes, já tinha uma picada. Acho que hoje quem estuda branding já vai encontrar, talvez no mesmo curso, eh, a terra um pouco mais pisada, já está mais pavimentado. Então, hoje, acho que depende menos de ir buscar o conhecimento em tantas outras áreas, porque quando você vê uma formação de branding, ela já passa por essa visão quanti, quali, business, simbolismo. Hoje, as formações de branding, os cursos de branding, eles acabam dando já essa visão multidisciplinar. Então, Hiller, eu acho que o Black que eu tinha, a minha visão era um Nossa, pouco dessa, assim. Quem que é esse legal, profissional de branding? muito É bom. quase um Cara, que super-homem, uma super-mulher, né? Ele tem essa total, visão de vários ângulos. muito bom, sensacional, Salva. Pô, que trabalho bem feito que você fez aqui de buscar tudo isso. Como é bom conversar com pessoas que sabem fazer pesquisa, né?
E só para te trucar aqui, tem um negócio chamado ChatGPT. Eu joguei um prompt aqui. Ah, Vamos que ver se o legal. chat. Vamos ver se ele é tão bom mesmo nisso, vai. Escrevi ali embaixo, ó. Olhando as carreiras de Semprini, Troiano, Ana Couto, David Acker, Alessalva, Ricardo Guimarães, a Sapiro, Galactus, me sugira um plano de carreira para a minha formação, pois quero ser um cara fodão no mundo da estratégia de marca e quero ser relevante no mercado. Vamos ver o que que vai sair aqui. Acho que ele vai responder, cara, tira o Ale Salvador desse grupo, porque os outros são mais fera, cara. Esse bicho Não, aí, ah meio lá, assim, doido. né, então, o ChatGPT jamais vai entregar uma análise que nem a que você acaba de fazer, desculpa. Olha lá, ok, tá ok, nada, não tá nada errado aqui, mas um comentário mais genérico, né? Ok, tem que ter base sólida, formação, isso você bateu muito, né, Lê? Acho que em cima da tua fala, Salve, cara, entre nós aqui, tem que estudar pra cacete, né, cara? O que você mostrou daquela galera ali são formações É. acadêmicas. Quantas noites mal dormidas para ler, quantas horas longe da família para estudar, né? Isso aqui não tá na história que você mostrou, né, cara? Isso tem histórias não contadas. Ô, eu vou dar esse print, cara, porque dessa galera que você colocou, ele coloca aqui, ó. Procure mentores como já entrou eu, Alexandre Salvador. Eu vou mandar uma caixa de bombom pro chat GPT. Mas, ó, quando ele fala de soft skill, ele fala de liderança, comunicação persuasiva e gestão de conflito. Me parece um cara aqui mais da força. Eu sinto falta aqui de como soft skills, o lado de curiosidade intelectual, de criatividade, sabe, do jeito, de uma escutativa, de uma sensibilidade maior. Legal, muito bom. Vou parar de interromper aqui. ChatGPT, quer ver? Assim, jamais, né? O ChatGPT faria uma análise do jeito que você fez, super transversal, super longitudinal. E, cara, eu tenho uma meta no dia de hoje. Eu não sei você, se você já cumpriu. Eu quero usar em alguma conversa, seja com a minha esposa, seja na padaria, a palavra helicoidal, que eu não conhecia, e você É muito usou bom a ele coidar, cara. puta, Eu cara, que falo. palavra boa, cara. Porque, né, você vai evoluindo por diferentes caminhos, nunca passa exatamente no mesmo ponto e está sempre se desenvolvendo. Cara, eu queria ouvir Sensacional. o Jarra. Queria ouvir o Jarra que mandou uma. Falou assim: eu gostaria de contribuir, Jarra. Eu Fala, amo Jarra. a sua figurinha do Kisuko, Jarra. Abre o som aí, Jarra. Tá ligando o microfone. Estão me ouvindo ou não? Tudo certo. Sim, Não, obrigado pelo papo de ontem, muito legal. A Lê, Hiller, né? Não, eu só queria contar um pouquinho mais do mesmo, mas, por exemplo, essa coisa helicoidal, eu sempre fui muito curioso desde criança, né? E eu montei agência de publicidade, e tal, quando eu cresci. E aí o que acontece? Vim da área de direção de arte, né? Mais da cozinha, estúdio. E aí fui fazer PP, né? Publicidade e propaganda, parceira do Hiller Morumbi. Fiz marketing, que eu achei que PP não era só o suficiente. Aí fui. Tá travando um pouquinho, Jarra, né? Quer tirar a tua imagem, talvez, Jarra? Tá bem travado, tá craquelando. Tá silencioso agora, né? Saiu, vai entrar de novo. Ou vai só pelo celular, Jarra, vamos ver. Beleza. Oi? voltou, Jarra. Pegamos metade da tua pergunta. Segue aí. Não, estão me ouvindo aí agora, beleza? Sim. Não, e aí quando eu fui fazer branding, né, sou especialista em branding lá na BSP, que é do Laurent, eu descobri que eu estava num lugar muito legal, porque, cara, você tem que ser um scanner humano, né? Eu acho que esse trabalho que o Hiller, quando faz aí o safari urbano, é um scanner, você tem que ser um scanner. Eu vou contar um casinho rápido, eu não tenho carro, então eu faço compra.
o cara do supermercado tem um carro e ele me traz as compras, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estão me ouvindo? E aí o que é legal é o seguinte, você tem que ser muito curioso, você tem que, cara, sem preconceito nenhum. Eu sentei com o motorista, ele mora, como o pessoal fala, né, numa região de risco, e aí você vai conversando, aí trocando figurinha. Ele falou: Você sabe que eu sou compositor? Eu lembrei muito do compositor que o Hiller falou ontem. E aí ele, com o maior prazer, me mostrou as composições dele, as gravações dele. Tem 49 músicas gravadas até por duplas, né, caipiras ou duplas sertanejas. E aí, conversando em 5 minutos de trajeto, você descobre um mundo gigante que você, se você está só lá no highlight, você não consegue enxergar. Esse cara paga R$ 2.000 cada gravação do estúdio. E aí você fica pensando assim, cara, que mercado, que mundo louco, como é que a gente tem que olhar para tudo isso, né? Então, fiz PP, depois fiz marketing e casado com uma psicóloga há 30 anos, cara, ela me dá, se eu for falar da minha área que eu estou há 25, 30 anos na área, ela me dá zilhões de insights sobre o ser humano. Então, quando o Ale falou que fez psicanálise, né? Cara, é gente. Você tem que ir lá para gente, você tem que vir para comportamento e ver, como o Hiller fala, que eu gosto, onde esse cara mora, o que ele consome, o que ele come, né? E aí isso te dá uma visão lá na frente para você fazer uma identidade visual, para você fazer um posicionamento ou qualquer coisa do gênero, né? Sem informação, então, estatística, comunicação, design, estratégia, qualquer coisa. Adoro o Nino, quando essa briga, né? Marketing, branding. É muito bom, porque no final você volta às origens. Você tem que buscar fazer uma pesquisa, e assim caminha a humanidade. É gente, eu acho que realmente você tem que ser um scanner humano para que você, em algum momento, entenda esse cara e fazer uma coisa que venda para ele, né? A realidade é essa. Desculpa, exagerei. Ô, Jarrah, mas na tua fala parece um negócio de dois pesquisadores acadêmicos do mundo pop, que o primeiro é o Mulder, do Arquivo X, que a verdade está lá fora, né, cara? A verdade está lá fora. E o segundo é o Lion, dos Thundercats, que busca Exatamente, sempre a visão exatamente. além do alcance. A visão além do alcance é o que a gente tem que sair. Sai, cara, não para no relatório. Vai ver o cheiro, a temperatura, as cores das pessoas que estão no relatório. Gente de verdade. Gente de verdade que tem frieira e tem ramela no olho, sabe? Sensacional. Exatamente, Muito exatamente. bom, muito bom. É isso, né? É, Moçada, que mais? Alguma questão, alguma pergunta Obrigado. aqui? Cara, a gravação dessa tua apresentação aqui salvou. Eu vou mandar para muita gente, vou espalhar isso aqui. E muitas dessas pessoas que você mostrou aqui, Sapiro, Galard e tantos outros, Ricardo Guimarães, eu vou fazer questão de mandar para eles. Ó, eu acho que você tem que assistir esse vídeo aqui. Um beijo, bom final de semana. Eu vou mandar para todos eles, não tô nem aí. Desculpa. Esse seu trabalho não Muito pode bom, se muito bom. limitar a esse Zoom. Ele vai ter que navegar no celular da moçada aí. É, Alexandre Salvador, Cara, adorei. Fala, meu. me dá para fazer um merchan, me dá um blá, conta como vai ser o negócio amanhã. Cara, eu fiz isso no ano passado como um piloto e funcionou. Legal que eu vou propor isso agora com alguns ajustes, né? A gente se encontrou 8 horas da manhã na padaria Flor do Paraíso, do lado do metrô Paraíso. Aí a gente bate um papo. Eu pedir gentilmente que todos pudessem ler um texto. Eu peguei a tese da Janiane Santos, que ela fez sobre tendências e o espírito do tempo. Mandei a tese para todo mundo. Falei, pessoal, leia o capítulo 2 da tese dela, que é sensacional, que ela fala o que que é tendência, né? Como é que você captura a tendência? A tendência, ela nasce dos atravessamentos da vida vivida. Ela fala muito sobre isso.
E a gente se encontra lá na padaria. Dali a gente, 9 da manhã, a gente pega o metrô, meia hora cravado. Você está dentro do shopping metrô Itaquera. Já teve lá, Salva? Já, faz tempo, mas já, Cara, é um faz tempo, shopping faz tempo. integrado com Poupatempo, integrado com o metrô Itaquera, em frente o Itaquerão. E aí a gente fica a manhã toda lá nesse shopping, analisando, olhando pelos corredores. Tem Outback, a praça de alimentação lá é gigantesca. O McDonald's lá, se eu não me engano, é o que mais fatura do Brasil, se eu não me engano. E a gente vai lá tentar analisar recorrências, entender alguns fenômenos, não olhar algum fenômeno e tomar como verdade, não. Tentar calibrar esse olhar. Vou mostrar. Você usou o termo voyeur aqui, é um termo interessante, mas o pesquisador jamais pode cair numa armadilha de virar um voyeurismo passivo, né? Vacilou, amanhã o pessoal tá no show, na vitrine olhando o sapato. Não pode, não pode. É, Tem que ser um Tem olhar que ter, tem, cuidadoso. tem que ter uma problemática, uma pergunta, uma hipótese, tem alguma coisa que direciona esse olhar, não é um olhar solto. Tem que ter, tem que ter. Não é um voyeurismo passivo, é um olhar treinado, é um olhar talhado com a tese da Janiene Santos, por exemplo. Então, se você vai servido e nutrido de alguns aportes teóricos, a tua análise vai ser muito mais interessante. Isso eu não tenho dúvida disso. A gente almoça na praça de alimentação do shopping Itaquera, aquela loucura, não sei o que lá, tá, 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 tá. Uma vez eu vi uma cena nessa praça de alimentação que eu acho que comentei com você. Num sábado à tarde, dois amigos sentados na praça de alimentação do shopping Itaquera tomando Jack Daniels Cowboy em copinho plástico, né? O maluco. Mas, pô, mas esse cara não é target da Jack Daniels, o cacete. O cara vai tomar e a Jack Daniels que lute para tentar se comunicar com esse cara, né? E aí a gente sai de lá, pega o metrô, volta para a linha amarela e vai pro, pro ápice do luxo do Brasil, para mim, que é o Shopping Iguatemi da Faria Lima. Ali é o ápice do luxo, não é JK Iguatemi, não é Cidade Jardim, não é Vila de Mall no Rio de Janeiro. A gente anda, sai do ápice do consumo popular, que é o Shopping Itaquera, e vai do céu ao inferno, entre aspas, para Faria Lima, para o Shopping Iguatemi. E mesmo o processo, vamos analisar, perceber semelhanças, perceber diferenças. Ninguém é melhor nem pior do que ninguém, enfim, tá, 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 tá. A gente sai de lá e volta para o centro de São Paulo, vai para a Galeria Metrópolis, do lado da República, que é um dos lugares mais hypados de São Paulo, que eu acho sensacionais também, um lugar muito louco, muito legal. E a gente sai de lá e vai na Santa Cecília, no bar Bagaceira, tomar cerveja, tomar drink, umas 7 da noite. Vai ser o dia inteiro. Tem que levar tênis confortável, não pode ir com correntinha no pescoço, porque São Paulo está muito perigosa. E vai ser muito legal. Temos já Que, umas eu- 12, 13 pessoas confirmadas já. que show. Cara, ontem a gente conseguiu o alvará para cuidarem das meninas e a gente ir no encontro. Amanhã a gente vai ter que buscar as meninas na praia, senão eu e a Ju a gente se juntava a vocês. Rolê delicioso, cara. E eu acho que assim, é um rolê direcionado por uma tese, direcionado por pensamentos, com pares que trocam ideias depois, e riquíssimo, Vai ser riquíssimo. legal. Porque, às vezes, quando a gente está em mais de um, cada um enxerga uma coisa diferente, daí você tem essa visão também de vários ângulos. Muito bom, cara, muito bom. Valeu, valeu, muito legal. Mas assim, é um processo que tem que ser feito com muito cuidado, um processo que tem que ser feito com muito respeito, sabe? Porque, eu vou sair daqui e vou analisar as pessoas do shopping Itaquera, e depois eu vou ver os ricaços na Faria Lima. Quer dizer, quem é você na fila do pão para sair analisando as pessoas e sair destilando certezas sobre elas? Então, tem que ser feito com muita responsabilidade ética esse processo. Uma vez eu fui para Itaquera, fiz um trabalho desse, alguém me chamou no canto e falou, cara, eu não entendi, assim, você saiu, por melhor que seja a minha intenção de produzir conhecimento, tem que ter um baita de um cuidado para não virar uma coisa estereotipada, para não sair ali concluindo coisas a partir de meras percepções. É o meu olhar, né, que não é melhor nem pior do que o de ninguém, mas o meu olhar pode ter muito pontos cegos também. Enfim, vou tentar me cercar de todos esses riscos, mas é isso. Alessalva, obrigado, meu cara. Bom almoço, bom final de semana. Beijo na Ju, beijo nas meninas. Obrigado, meu cara. Heller, muito obrigado pelo convite.
Queria agradecer o pessoal que está aqui, síncrono, Marcela, Juliana, Jarra, Patrícia e você, Hiller, por sempre ser tão generoso em compartilhar o que você sabe, chamar gente boa para compartilhar junto e a galera interagir. Você cria um ecossistema de discussão super legal, cara. Obrigado por me incluir mais uma vez. Obrigado, Salva. Um beijo. Até a próxima, meu caro. Tchau. Beijos. Tchau, tchau.